Olá, eu sou Ricardo Reimann e seja bem-vindo ao canal História, Casos da Antiguidade. Hoje vamos falar de uma mulher chamada Tamar, que passou de viúva negra a constar na genealogia do Messias. Na narrativa bíblica, Tamar foi a nora de Judá, filho de Jacó. A história de Tamar ficou conhecida na Bíblia, principalmente pela trama da morte dos seus maridos, o seu relacionamento com seu sogro e por ter gerado o neto de Jacó, que deu origem à linhagem de Davi. Pois bem, é essa história que vamos conhecer agora. Bom, a Bíblia fala pouco sobre quem foi Tamar. O texto bíblico do livro de Gênesis enfatiza apenas sua conturbada vida na família de Judá. Tamar aparece na narrativa bíblica no contexto em que Judá cuidou de preparar uma esposa para o seu filho primogênito. Mas foi um homem perverso e o Criador Eterno o castigou. E o castigo do primogênito de Judá foi a morte. E, consequentemente, Tamar acabou ficando viúva antes que pudesse engravidar. Mas Judá, o sogro de Tamar, ainda tinha 2 filhos. E conforme o antigo costume e a lei adotada no Antigo Oriente, quando o homem morria, antes de gerar filhos, o seu irmão solteiro deveria se casar com a viúva para poder dar descendência ao marido morto. Então Judá entregou Tamar como esposa ao seu segundo filho, Onã. O problema é que, assim como Onã foi um homem ímpio. Ele se negou a ter filhos com Tamar, pois seu primeiro filho seria contado como descendente do seu irmão mais velho. Na prática, isso implicava que Onã perderia os privilégios de primogenitura, que passariam a pertencer ao seu filho/sobrinho. Ou seja, o filho de Onã não seria considerado seu, mas do seu irmão falecido. O resultado disso é que o filho de Tamar se tornaria o herdeiro principal da família. Ele herdaria mais posses do que os outros irmãos. Além disso, também receberia uma série de privilégios, dentre os quais a posição de chefe social e espiritual da família. E Onã não queria perder todos os privilégios que só o primogênito tinha. Então ele passou apenas a usar Tamar para satisfazer os seus próprios caprichos. Dessa forma, Onã desonrou Tamar, e assim como seu irmão, também acabou morrendo sem gerar filhos. Nessa situação complicada, Tamar tinha o direito de ser entregue como esposa ao terceiro filho de Judá. Mas como o irmão de e Onã ainda não tinha idade para se casar, Judá enviou Tamar para a casa de seus pais, com a promessa de que quando Selá fosse adulto, ela se casaria com ele. No entanto, Judá se recusou a entregar Selá a Tamar quando ele atingiu a idade apropriada. Na verdade, ele viu Tamar como a responsável pela morte dos 2 filhos, como a causadora de desgraças em sua família, e teve medo de perder o terceiro filho para a viúva negra. Quando Tamar entendeu que Judá jamais cumpriria a sua responsabilidade como sogro, ela resolveu colocar em prática um plano que protegesse os seus direitos como esposa e garantisse a herança de seu marido falecido. Vale destacar que naquele tempo, uma viúva sem filhos ficava numa posição muito fragilizada. Após a morte de sua mulher, Judá foi a Tima, onde estava ocorrendo a tosquia das ovelhas. Ora, no Antigo Oriente, a tosquia das ovelhas, geralmente, era associada a uma grande celebração com rituais pagãos. Inclusive, entre esses rituais, havia a presença de prostitutas cultuais. As prostitutas cultuais eram mulheres que ficavam nos templos de adoração pagãos, ou mesmo fora deles, e tinham a função de, através de atos sexuais, cultuarem diversos deuses e alcançarem bênçãos deles. Na prática, elas tinham relações sexuais com uma ou várias pessoas ao mesmo tempo, nos templos pagãos ou fora deles, a fim de que os deuses se alegrassem e trouxessem favores sobre as pessoas que estavam nas orgias em busca de tais bênçãos. E quando Tamar soube que o seu sogro estava indo participar da tosquia das ovelhas, ela enxergou ali uma grande oportunidade de executar o seu plano. Então ela trocou de roupas, que a identificava como uma viúva, e se cobriu com um véu para que Judá não a reconhecesse. Tamar se assentou à entrada de 2 fontes que estavam no caminho de Timã, e quando Judá passou por ali e viu Tamar, pensou que ela fosse uma prostituta e desejou ter relações com ela.
Para tanto, ele prometeu pagar a relação com Tamar, enviando um cabrito de seu rebanho. Muito astuta, Tamar pediu que ele deixasse um penhor, até que o pagamento fosse realizado através do cabrito. Então Judá questionou a Tamar sobre que penhor ele poderia deixar com ela. Foi aí que Tamar pediu que ele deixasse o seu selo, o seu cordão e o seu cajado com ela. Judá concordou com o pedido de Tamar e entregou seus objetos a ela, para que pudesse possuí-la. Depois de ter tido relações com Judá, Tamar saiu e novamente vestiu os vestidos de sua viuvez. Mais tarde, através de um amigo, Judá enviou o cabrito que tinha acordado com o pagamento a Tamar. Mas o amigo de Judá não encontrou nenhuma prostituta no local, e Judá não conseguiu recuperar o seu penhor. A Bíblia diz que quase 13 meses depois da trama de Tamar, Judá ficou sabendo que ela havia cometido adultério e que estava grávida. Ora, Judá ficou indignado e exigiu que Tamar sofresse a punição máxima para uma mulher acusada de adultério. Isso significava que Judá queria que Tamar fosse morta queimada numa fogueira. Mas antes que ele pudesse aplicar a pena sobre Tamar, ela mandou avisar o seu sogro que ela havia engravidado de um homem, a qual pertencia o selo, o cordão e o cajado, que estavam com ela. Esses 3 itens identificavam o sujeito que engravidou a nora de Judá. E isso não deixava dúvida quem era o homem que teve relações sexuais com Tamar. Um homem importante carregava um pequeno selo feito de pedra ou de metal, em forma cilíndrica, preso num cordão em torno de seu pescoço. Esse selo era usado para legitimar um documento. Já o cajado era um símbolo de autoridade no Antigo Oriente. Inclusive, parece que muitas vezes esses cajados traziam esculpidos no seu topo a marca de seu dono. Portanto, não havia como Judá negar o seu envolvimento com a sua nora. Com os objetos apresentados por Tamar, era como se Judá tivesse deixado a sua identidade e o seu cartão de crédito num bordel. Judá era o culpado da injustiça que ele havia acusado Tamar, e assim ela foi poupada. Por isso, Judá declarou que Tamar era justa e ele não. Depois disso, a Bíblia diz que nunca mais Tamar e Judá voltaram a ter relações. Da gravidez de Tamar, nasceram 2 gêmeos, Pérez e Zerá. Embora alguns líderes de Judá tiveram sua linhagem estabelecida através de Pérez, sem dúvida, sua maior importância foi ter sido um ancestral do rei Davi e, consequentemente, do Messias. Então foi através de seu filho Pérez que Tamar passou de uma viúva desamparada a uma das mães incluídas na genealogia do Messias, assim como Raabe e Ruth. Mas isso é uma história para um outro vídeo. Muito bem, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. E se você gostou desse conteúdo e não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos.